O mercado de advocacia está saturado? É possível ainda o advogado conseguir sobreviver nesse mercado com esse número enorme de advogados que formam todos os anos? O meu nome é Isaías Alves, eu ajudo advogados a sair mesmo saindo do zero, a ter um faturamento de R$ 30.000 em até 90 dias. É muito comum os advogados ficarem com dúvidas, que o mercado está saturado, que ter medo de encarar a advocacia, de ter custos fixos, de montar um escritório, de ter que mobiliar o escritório, pagar a internet, pagar aluguel, ter uma secretária ou ter uma estagiária para fazer esse tipo de serviço, ter diversos compromissos fixos e sem ter uma previsibilidade de faturamento. Essa realidade é a realidade da advocacia do passado, onde o advogado abria o escritório, colocava uma cafeteira linda lá na recepção do escritório, cruzava os braços e esperava o cliente cair do céu. O cliente vinha através de indicação, o cliente vinha através de familiares, através de amigos. O advogado morria de medo de falar que ele ia vender os seus serviços, ele se posicionava com terno, com gravata, com uma autoridade jurídica em contrapartida ao cliente, e fechava honorários com qualquer valor, sem qualquer treinamento, sem qualquer técnica. Para essa advocacia, não vale a pena. Se você pensa em abrir um escritório, ou se você já tem um escritório com essa mentalidade, lamento te informar, mas você vai passar fome, você vai passar dificuldade, você e sua família, porque a advocacia mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Hoje em dia, ninguém mais quer ir no escritório de advocacia presencialmente. Poucas pessoas estão fazendo isso. Muitos advogados estão trabalhando no Brasil inteiro com escritórios digitais, ou seja, você atende o cliente da onde que você está. Você não precisa de ter essas despesas fixas de aluguel, de mesa, de computador. Você consegue fazer um atendimento com um custo mais baixo e com um alcance muito mais alto. Mas como que faz isso? Como eu falei no início, a advocacia tem mudado muito. E os advogados precisam de criar um posicionamento digital. Cliente hoje em dia recebe muita informação. É no YouTube, é no Google, o cliente consegue saber tudo o que ele precisa. Até mesmo hoje com as inteligências artificiais, ChatGPT, Claude e etc. Então, cada vez mais a gente vive numa advocacia, num mercado que é muito comum o cliente ter uma informação fácil, uma informação barata na internet, e muitas das vezes essa informação com altíssima qualidade, com altíssima perfeição técnica, principalmente os chats, os vídeos que as pessoas têm postado no YouTube. Então, se o cliente está cada vez mais ciente dos seus direitos, cabe o advogado ter mais técnica e estratégia. Ah, Isaías, a inteligência artificial substitui o advogado? Nunca. Ela apenas acelera o potencial daquele advogado. Mas não é só a inteligência artificial, o comportamento. O grande problema hoje da advocacia, ou de várias profissões, engenharia, medicina, é que o comportamento das pessoas ele mudou. As pessoas estão contratando produtos e serviços através da internet. E é uma realidade que eu digo que ela veio para ficar, porque ela traz facilidade, ela traz conforto. Existem algumas teorias, existem alguns estudos que falam que os shopping centers caminham para terminar. Por quê? A maioria das pessoas hoje conseguem comprar tênis, roupa, calçados, acessórios na internet com grande facilidade. Hoje em dia, você entra dentro de um ônibus, você entra num restaurante ou mesmo na sua casa, numa mesa de jantar, todo mundo tem um smartphone e está olhando alguma coisa nas redes sociais. E as redes sociais nada mais são que um shopping. Porque toda hora, sem que você perceba, inconscientemente, você está recebendo uma informação, uma oferta de algum tipo de produto. E quando você, até mesmo quando você fala, olha, eu quero comprar uma geladeira, eu quero comprar um fogão, ou eu quero contratar um advogado, eu estou com um problema tal, estou com um problema X, a plataforma entende isso como códigos e começa a te mostrar a publicidade daquilo que você está falando ou daquilo que você está pesquisando. Inconscientemente, você está numa mesa de consumo o tempo inteiro. Então, o que aconteceu? Com a pandemia,
os clientes começaram a contratar os advogados pelo Google e contratar os advogados pelo Instagram. E para surpresa dessas pessoas, essa contratação deu super certo. Hoje em dia tem vários aplicativos que ensinam a assinatura da procuração na tela do seu smartphone. Hoje em dia os processos são virtuais, são digitados. Então não tem mais que o cliente trazer aquela quantidade de documento para o advogado ficar tirando cópia ou ficando com o documento original do cliente, guardando, tendo arquivos enormes. Aqui no escritório a gente tinha uma sala somente para arquivo de documento. E hoje em dia não existe isso mais. Hoje em dia a grande maioria dos nossos advogados ou trabalham em regime híbrido ou trabalham no 100% no virtual, ou seja, no home office na casa deles. Isaías, houve queda de produtividade no nosso escritório? Muito pelo contrário, houve aumento de produtividade, a satisfação dos advogados trabalhando nessa forma, eles conseguem ter mais tempo livre com suas famílias, na sua casa, não tem aquele trânsito danado para ir para o escritório de advocacia, para voltar do escritório de advocacia. Então, assim, trouxe muitas facilidades no mercado digital. Então, esse comportamento, ele não tinha como ser diferente para os clientes, ou seja, é muito cômodo o cliente estar com um problema, ele lá no seu telefone, ele clicar e conversar no WhatsApp com o advogado. Se o advogado tiver uma expertise e conversar com aquele cliente, ele pode conversar com aquele cliente através de ligação, mas ele pode também fazer uma chamada de vídeo. Essa chamada de vídeo é como se estivesse conversando com o cliente sentado na mesa do seu escritório, só que você pode estar na sua casa, o cliente no conforto da casa dele, e ter uma informação muito clara. Você pode gravar essa conversa com o cliente para você lembrar dos pontos que você pode utilizar dessa conversa na inicial, ou até mesmo para provar para esse cliente lá no futuro que ele passou uma informação, que você trabalha com a informação que o cliente te passa e que ela não era verdadeira. Então isso muda tudo. As facilidades hoje na internet estão mudando o jogo, e essas ferramentas são, na maioria das vezes, gratuitas ou com acesso limitado gratuito. Quer dizer, todos os advogados podem ter acesso a ela. O que eu quero dizer que a advocacia ela mudou para uma advocacia mais estratégica. E essa estratégia não ensina na faculdade. Essa estratégia, 90% dos escritórios de advocacia sequer desconfiam ou sequer entendem que mudou. É muito mais fácil, em vez de você procurar uma coisa diferente, procurar coisas, aprender coisas novas, você sentar no conforto do seu lar e ficar reclamando. 90% das pessoas vivem reclamando. E como é ruim você conviver com uma pessoa frustrada, uma pessoa que não sai da sua zona de conforto, uma pessoa que apenas reclama. E essa é a realidade da advocacia. É triste dizer isso, mas a maioria dos advogados, ou eles criam diversas objeções para falar que a OAB proíbe, mas donos de vários escritórios grandes ou os maiores escritórios de advocacia do nosso país são de representantes da OAB e eles estão no mercado digital. Não é nada de errado o advogado colocar a sua imagem na internet. O advogado não pode fazer promessas enganosas na internet, prometer coisas, prometer resultados na sua advocacia, porque a advocacia é uma profissão de e-mail e isso feriria o código de ética. Mas existem muitas estratégias que a gente pode trazer para o advogado para mudar essa realidade. E essas estratégias que a gente quer dizer, elas estão muito em posicionamento digital. O que é posicionamento digital? É uma coisa simples de ser falada, mas muitas das vezes é difícil da pessoa executar isso com perfeição. Porque o posicionamento digital nada mais é que você ter uma vitrine na internet. Hoje em dia, como que você cria essa vitrine? Eu entendo que tem duas formas de você criar essa vitrine de forma sólida. A primeira forma chama Google Meu Negócio, que agora chama Mapas. O que quer dizer isso? O cliente digita seu nome na internet, ele vai saber o que outros clientes tiveram experiências com esse advogado. A gente na mentoria, a gente ensina os clientes o advogado, o momento certo de pedir essa avaliação para os seus clientes. Ou seja, quanto mais avaliações que esse cliente tem, gera para o
quanto mais avaliações esse advogado tem, gera para o cliente uma autoridade, quer dizer, várias pessoas tiveram um relacionamento com esse cliente, com esse advogado e tiveram sucesso. Eu tenho hoje na minha página 810 avaliações. Ah, Isaías, todas as avaliações são positivas? Não. E dou graças a Deus que não, porque eu não sou, primeiro, eu não sou perfeito. Segundo, a advocacia é uma profissão de meio, não é uma profissão de resultado. Então, nem sempre eu consigo agradar todo mundo. E para agradar todo mundo, com todo respeito, foi só Jesus Cristo. Mas eu tenho 4,8, quer dizer, eu devo ter umas 780 avaliações positivas. E todas essas minhas avaliações são respondidas. Tanto as avaliações positivas, que são agradecidas, e também as avaliações negativas. Por que eu respondo essas avaliações negativas? Eu respondo para poder brigar com esses clientes? Muito pelo contrário, porque muitas das vezes a avaliação desse cliente negativa não tem nada a ver com o seu trabalho, ela tem a ver com aquilo que o cliente sente naquele momento. Às vezes uma frustração que aquele cliente está vivendo, talvez aquele processo não teve o resultado que ele queria, ou que o processo não foi tão rápido como ele gostaria que fosse, ele vai lá e expressa isso nas redes sociais. Por que é importante o advogado que tem estratégia responder também essa avaliação? Para aquele advogado, para aquele cliente que chegar na sua página e ver uma avaliação negativa, ele vai entender justamente isso. Primeiro, que as avaliações são legítimas. Tanto tem positiva como também tem negativa. Que todas as avaliações são respondidas, ou seja, todos os problemas que tiveram aqueles clientes, o advogado teve resposta prontamente para aqueles problemas. Então isso gera uma autoridade enorme, porque quando o cliente vê essas avaliações, ele sabe que ele pode confiar em você mesmo não te conhecendo. Essa confiança fecha muito o contrato. No Google Meu Negócio, ou atualmente o Mapas, a gente recebe clientes todos os dias. E essa plataforma na internet é uma plataforma gratuita. Só que poucos advogados têm. Poucos advogados dão valor para essa autoridade, que a gente chama isso de um reconhecimento. Quer dizer, é uma experiência que cada cliente teve. Isso é um ponto muito positivo que os advogados podem ter, e isso é gratuito. Ou seja, a gente constrói autoridade na internet, a gente recebe cliente, a gente fecha contratos muito bons, contratos que a gente fecha às vezes sem concorrência, que o cliente já chega na gente com a vontade de comprar o seu serviço. Gente, é tão bom quando você vende alguma coisa para uma pessoa que a pessoa quer comprar aquilo, a pessoa está interessada naquilo, muda tudo. Como é ruim você ter que ficar negociando com a pessoa quer mexer no preço, a pessoa quer mexer nisso, a pessoa quer promessas que o advogado não pode fazer, simplesmente porque aquela pessoa não está no momento de compra. É simples, ela não está no momento de compra. Só que o advogado fica tentando insistir, porque tem contas para pagar, às vezes a ação é interessante, mas o cliente não está no momento de compra. Por quê? O cliente não passou por essa curva de aprendizado e de amadurecimento, que é muito natural hoje na internet. A outra forma de posicionamento digital, ela está nas redes sociais, que ela está no Instagram, ela está no Facebook. Alguns advogados vai ter o cliente dele no LinkedIn, outros advogados vai ter o cliente dele no TikTok. O grande importância disso é você estar em todas as plataformas. Você está sendo visto. Quem não é visto não é contratado. É uma máxima, sim, fundamental na advocacia. Como que constrói essa autoridade? Primeiro, essa autoridade, se o advogado posta que ele faz ação de família, o advogado posta que ele faz ação trabalhista, o advogado posta que ele faz ação de consumidor, a pessoa chega na sua plataforma, ele não te conhece. Ele vai te conhecer através desses vídeos. Ou ele vem através de um anúncio pago, ou ele pode vir também através de uma indicação. Ele tem uma série de caminhos que eles vão chegar na sua rede social. Aí quando ele chega na sua rede social, você não tem sequer um posicionamento, o cliente não te contrata. Ou se o cliente te contratar, ele te contrata de uma forma barata. Quer dizer, como esse advogado, ele é recém-formado, ele não tem sequer um posicionamento na internet, se eu for contratar ele, eu tenho que pagar ele a metade, um terço que outros advogados estão me cobrando.
Aí você vai ter clientes, às vezes você consegue até uma agenda cheia de clientes que te cobram pouco. Você trabalha muito, tem uma jornada exaustiva de trabalho e não é recompensado à altura. Resultado disso, frustração. 80% dos advogados que agem dessa forma estão frustrados e não entendem por quê. Todos os dias você vê uma placa no escritório de advocacia que ele faz criminal, civil, trabalhista. Mas para que ele faz isso? Ele não faz nada direito. É como se fosse, o cliente te vê como se fosse um pato. Você vai fazer uma cirurgia, talvez no joelho, e vai operar o seu joelho com um médico clínico geral? Você não vai fazer isso. Você vai operar o joelho com um médico neurologista? Também você não vai fazer isso. Você quer um especialista no joelho, você quer se sentir acolhido. Você vai na página desse médico, tem diversas postagens dele explicando sobre uma cirurgia do joelho, explicando sobre como prevenir uma cirurgia no joelho, mostrando antes e depois, ou seja, tendo provas sociais. Um dia eu tive um tumor na perna. E quando eu fui no médico, ele falou que eu tinha que operar esse tumor. Eu não conhecia o médico. O que eu fiz? Eu fui nas redes sociais e fui no Google. E eu vi avaliações falando, ele salvou a vida da minha filha. Eu devo a minha vida a esse médico. Então eu não tive dúvida que eu estava na mão certa, eu estava na mão de um profissional que tinha capacidade plena para poder solucionar o meu problema. Graças a Deus deu tudo certo, eu operei e eu venci essa dificuldade. Por quê? Eu estava com um profissional certo que eu não conhecia, eu nunca tinha visto, ele chegou para mim do nada e deu super certo a experiência com esse médico. Isso eu trouxe para a advocacia e na advocacia não é diferente. Então, para você conseguir um posicionamento estratégico na advocacia, primeiro pilar dele é que você precisa se apresentar para as pessoas como um especialista. Especialista fecha contrato, especialista gera autoridade, a pessoa vai identificar com você porque vai ter vídeos, vão ter postagens sobre aquela dor, vai gerar para o cliente aquela emoção de que parece que aquele vídeo está sendo feito para mim, parece que o advogado sabia que eu estava com um determinado problema e fez esse vídeo especificamente para mim. Esse vídeo precisa de ser simples. Esse vídeo tem que ter uma linguagem simples que comunica com a pessoa. Esse vídeo não tem que ser um vídeo falando do advogado ou falando da advocacia. Esse vídeo tem que ser voltado para a dor. As pessoas se comunicam com a dor. As pessoas entendem que a dor deles faz elas fecharem contrato. E o que não acaba no mundo é problema, dor. As pessoas têm dores todos os dias. É dores no trabalho, todos os dias pessoas divorciam, todos os dias pessoas têm problemas no criminal, todos os dias as pessoas têm problema no tributário. Eu falo que a advocacia atual é um oceano de possibilidades, é um oceano azul, um mar azul de possibilidades. Porque o digital permite o advogado não só trabalhar, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, mas antigamente a minha ideia era, se eu monto um escritório no centro de Belo Horizonte, eu vou trabalhar naquele entorno do centro. Hoje em dia não tem limite para o meu trabalho. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Eu posso fazer uma campanha de tráfego pago, que isso acelera o resultado, porque o tráfego orgânico, ele te dá resultado, mas ele te dá resultado a médio e longo prazo. O tráfego pago não, o tráfego pago te traz cliente no seu escritório todos os dias, porque a plataforma digital, ela não foi feita para interação, aquilo é uma ilusão. A plataforma digital nada mais é do que uma empresa, e toda empresa visa lucro. Então, se você quer ser visto, você tem que pagar para pagar o tráfego pago, tanto para o Google, tanto para o Meta, que é o Instagram e o Facebook. E se você faz um tráfego pago com estratégia, com comunicação clara, voltada para a dor do seu cliente, você não tem ideia do potencial que isso traz na vida das pessoas. A gente ensina na mentoria, além de não só chegar ao cliente no seu telefone todos os dias, mas sim um treinamento para o advogado acolher esse cliente. Esse cliente chega no escritório de advocacia, o advogado está com os braços abertos de igual para igual, não como um ser superior ou um ser milagroso que muitos advogados acham que precisam de carregar água na peneira para eles, sim, como uma pessoa comum,
uma pessoa que acolhe problemas, você consegue cobrar honorários justos, você sai daquela corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Você correr em círculos e não chegar em lugar nenhum. Você consegue uma previsibilidade financeira, você consegue contratar outros advogados para fazer atividades no seu escritório, você consegue ter liberdade. O que eu falo liberdade? Você consegue delegar as atividades operacionais do seu escritório para outros advogados que não têm essa mentalidade. O resultado disso é que você consegue uma previsibilidade financeira, faturamentos de 50, 100, 200 mil reais por mês. A gente tem muitos alunos aqui no escritório que têm esse faturamento, o nosso escritório também tem esse faturamento. Esses alunos, como eu mesmo, saí do zero, eu comecei a minha advocacia do zero, sem experiência, sem nada, mas eu tinha um sonho de ter uma vida melhor. E a advocacia trouxe isso para mim poder ter a oportunidade de ter convívio com a minha família, de ter previsibilidade financeira todos os meses. Se esse vídeo faz sentido para você, clique no link aqui que está abaixo desse vídeo, ou então comenta "eu quero", que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Pessoal, forte abraço para vocês.